Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas também tem muita gente teimosa que corre atrás e procura soluções. Hoje estamos transmitindo, além do canal 3 da NET, pelas maiores fanpages de Guarulhos, isso mesmo. Estamos transmitindo também pelo jornal Guarulhos Hoje, são mais de 215 mil seguidores, isso mesmo. Isso do nosso amigo Luciano Maciel. Estamos também transmitindo pelo Guarulhos Web, Guarulhos Web. Olha, aliás, o Luciano Maciel esteve hoje no nosso escritório, na nossa produtora, ele que tem bons planos aí para a cidade, e esse site aí que tem mais de 215 mil seguidores, tem um bom trabalho direto com o pessoal da nossa querida Guarulhos. O meu amigo Lucas, também vamos falar da Guarulhos Web, que também estamos transmitindo também por essa fanpage Guarulhos Web, isso mesmo, do nosso amigo Paulo Manso, que está fazendo um excelente trabalho. Meu amigo Lucas, vamos falar também que nós estamos transmitindo também pela minha página pessoal e também pela página do programa Tribuna Livre. Aliás, curta essa página e compartilhe para todos os amigos. Estamos também transmitindo pela página da TV Guarulhos e pelo site da TV Guarulhos. Hoje um assunto muito polêmico, meu amigo Lucas Braga. Teremos dois advogados aqui defendendo um assunto muito polêmico. Eles vão defender juridicamente que o nosso presidente, o ex-presidente Lula, é inocente no caso do triplex. Olha só que assunto bacana. Qual a sua opinião? Você também pode mandar sua opinião aqui, que nós vamos passar e discutir também com esses dois grandes advogados, nossos amigos aqui no programa Tribuna Livre. Vamos falar do maior site de notícias de Guarulhos, Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? www.guarulhosweb.com.br. Muito bem, vamos falar também da Guarupaz, nossa parceira, que tem um trabalho bacana aí. E nós estamos, amanhã tem o início da Copa, viu, Serginho? E você também está convocado, você pode ter seu cartão personalizado, olha que bacana. Para mais informações, entre no Facebook do Guarupaz, www.facebook.com/Guarupaz. Meu amigo Lucas, temos aniversariantes hoje? Vamos ver quem está fazendo aniversário no dia de hoje. Confira agora os aniversariantes desta quarta-feira, dia 13 de junho. Parabéns para Antônio Calisto, Cíntia Melo, Conceição Ferreira, Marcos Camargo e Maria Antonieta. Parabéns a todos vocês e não esqueça, curta a página Programa Tribuna Livre Roberto Samuel. Parabéns aí para o nosso amigo Antônio Calisto, para a Antonieta Mantovani, muito bem, parabéns para ela. Bom, do meu lado aqui, o nosso amigo advogado André, rapaz, olha, você ficou me confundir, o meu amigo... Éder, tudo bom, Éder? Tudo bem, Roberto? Você viu que ele me confundiu toda hoje aqui, foi complicado hoje, hein? Tudo bem? Tudo bom. Do lado dele, André Sena. Tudo bem? Um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Boa noite. Ele pegou um pouquinho o trânsito, um pouquinho travado. Peguei mesmo. Tá certo, então. Agradecer a todos que estão nos acompanhando e vocês podem participar e também mandar questões. Nós vamos discutir muito aqui a questão do presidente Lula, se ele é inocente ou se ele é culpado no caso do triplex. Eu vou fazer o contraponto aqui, eu vou cutucar muito eles e eu espero que vocês nos ajudem também.
Nos acompanhando aqui a Maria José Pereira, muito bem, a Gilza e o nosso amigo da Câmara Municipal, o Sidney Gonçalves, nos acompanhando aqui. Primeiro, para quem não conhece, quem é o Éder? O Éder é advogado, militante na cidade, membro do Partido dos Trabalhadores já há algum tempo, já são quase 17 anos, né? A gente trabalha aí de uma forma muito simples para contribuir para o crescimento da cidade. Perfeito. E eu conheço ele já há um bom tempo, não? Éder? Faz uns 15 anos. 15 anos mais ou menos. Por aí. Já faz um pouquinho de tempo. Faz um pouquinho de tempo. E quem é o André Sena? Advogado também, e advogado atuante na área de direito eleitoral, direito administrativo, direito penal e mestre, na verdade, em filosofia política pela Unicamp. Muito bem. Acho que a primeira grande pergunta que nós vivemos no Brasil, e existe muita paixão atrapalhando a razão, é o seguinte: o presidente Lula, ex-presidente Lula, foi condenado em primeira e em segunda instância, que não é qualquer coisa, pelo juiz Moro e depois por desembargadores da quarta região. E eles entenderam que o presidente Lula é culpado, que ele é o dono daquele triplex que acabou recebendo por propina. Éder, o que você tem a dizer a respeito disso? Roberto, é preciso, na verdade, contextualizar o problema do Lula. Ninguém nesse país teve a vida tão devastada quanto o Lula. Ninguém nesse país teve tantas vezes a quebra do sigilo fiscal, sigilo bancário e do sigilo telefônico quanto o Lula. Nenhuma pessoa desse país teve a situação de a vida familiar exposta como a do presidente Lula. Por incrível que pareça, Roberto, um homem que comandou a nação durante 8 anos, não poderia ter um apartamento, não poderia ter, como o ex-presidente Fernando Henrique, um apartamento em Paris? Poderia, o Lula nunca teve. O Lula sempre morou no mesmo apartamento em São Bernardo do Campo, alugou o apartamento ao lado, teve sua vida aí fiscal devastada, mas o presidente Lula tá numa situação um pouco complicada. Ele visitou o apartamento do triplex do Guarujá uma única vez, e o fato dele visitar o levou a dono. Então, hoje é muito complicado, como advogado, militante no direito de propriedade, falar o seguinte: olha, é dele o apartamento. Roberto, não há uma matrícula imobiliária no nome dele, não há um contrato assinado no nome dele que leve à conclusão ou me leve à dedução de que ele é dono do apartamento do triplex. E a gente, quando faz isso, a gente percebe o seguinte: essas questões podem parecer pequenas para o povo, para os telespectadores, é uma matrícula, é isso, mas é a prova, é a segurança jurídica que está em jogo. Hoje é o presidente Lula, amanhã pode ser eu, pode ser você. Então, um amigo seu vai visitar a sua casa, Roberto. Ele visita a sua casa, um outro vê e fala assim: olha, aquela casa é do amigo do Roberto Samuel, não é dele. Então vamos penhorar. E aí você vai entrar na justiça e fala assim: não é minha, a casa é minha. O juiz fala: não, ele estava lá. Ele dormiu lá, ele ficou lá uma noite, ele ficou com você numa festa, a casa é dele. A gente está dando esses exemplos para colocar o seguinte, que a segurança jurídica, que é um bem que foi conquistado a duras penas, está em jogo. Nos acompanhando, eu vou pedir para o pessoal compartilhar essa transmissão e essa entrevista. A Tatiane Soares, a Cida Barbosa, o Regis, o Clóvis, Evandro Rocha, a Natália, a Sheila, a Cláudia Argola, a Luciana, a Hilton Carriço, Janaína, André, Feliciano, G, Filomena, Nivaldo. Olha, um monte de gente nos acompanhando. E eu gostaria que vocês nos acompanhassem e também compartilhassem essa entrevista. André Sena. A mesma questão, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado por um juiz em primeira instância e por 3 desembargadores em segunda instância. Ele é inocente mesmo depois de 2 condenações? Com certeza é inocente. Por que eu digo isso? Quero
as pessoas que estão nos escutando, nos vendo e que não são advogados, não são juristas, não estão familiarizados com determinados termos, eu quero tentar simplificar para não ficar um juridiquês. O que eu quero dizer com isso? A primeira coisa, que para condenar o presidente Lula, foram cometidas várias violações à Constituição e ao Código Penal. Ou seja, para condenar um inocente foi preciso passar pelos regramentos jurídicos mais importantes que existem no Brasil. A começar pela Constituição. A Constituição é aquilo que se tem por o regramento mínimo, né, que equilibra as relações de todo mundo na sociedade. É como disse o Éder, é a segurança jurídica que está em jogo com isso. Por quê? Porque a Constituição é o pacto mínimo que se tem para viver em sociedade. Para as pessoas que estão nos ouvindo entender, uma Constituição é como a lei das 12 tábuas, os 10 mandamentos. Ou seja, para o sujeito viver numa determinada cultura, numa determinada sociedade, deve respeitar aqueles mandamentos mínimos. Nas sociedades modernas, eles ficam mais complexos e não são mais 10 mandamentos. A Constituição tem 200 e tantos artigos. Um dos principais, que é a cláusula pétrea da Constituição, diz o seguinte, que a pena não pode ser executada enquanto não há o trânsito em julgado. Esse é o primeiro problema. Então, que foi muito discutido, aliás. Se a Constituição diz isso, e ela é clara nisso, isso não pode ser interpretado. E essa era era usual dos tribunais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que os réus só iniciam o cumprimento de pena após o trânsito julgado, ou seja, após esgotarem todos os recursos. Mudaram essa jurisprudência só para atender o desejo, o interesse da prisão do Lula. Diz também a Constituição Federal, artigo 5º, cláusula pétrea, ou seja, aquilo que não pode ser mudado, que só há crime se houver lei anterior que o defina, e só apenas se houver prescrição legal, ou seja, preciso ter lei. O que diz o Código Penal? O presidente Lula foi condenado por corrupção passiva. A corrupção passiva, artigo 329, se não me engano, do Código Penal brasileiro, diz o quê? Diz que para ser condenado em corrupção passiva, o réu precisa ter se beneficiado direto ou indiretamente do produto, de um bem, de uma vantagem determinada pela sua posição na ordem pública. Ou seja, ele é no caso, o presidente da República, ele teria que ter se beneficiado. Não existe nenhuma prova de benefício do presidente. André, o Eduardo Eguchi, empresário da cidade, está dizendo que a decisão do juiz Moro não se deu apenas por uma única visita ao imóvel, mas por um conjunto de provas. Não. Se deu, só deixa eu... O único indício contra o presidente foi a delação de um empresário, o dono o Léo Pinheiro, do TC. Não, OAS, Léo Pinheiro. Preso há mais de 3 anos, um sexagenário, sujeito acostumado a estar viver a vida inteira em hotéis 5 estrelas, está num presídio, sendo pressionado diuturnamente para entregar o Lula. Isso é conhecido. O Ministério Público Federal, o tempo inteiro, ficou instigando esta pessoa que delatasse o Lula. E ele disse que então o apartamento era do Lula. Todas as demais 80 testemunhas disseram o contrário. Não existe um documento, não existe uma prova de que o Lula tenha passado uma noite no apartamento. Então, não tem prova. Roberto, tem uma coisa interessante, que para você ser condenado por crime de corrupção passiva, você precisa ser funcionário público.
O Lula, em 2013, 2014, 2015, não exercia nenhum cargo. Então ele não pode ser condenado por um crime de corrupção passiva, onde ele não exercia nenhum cargo de funcionário público. Ele não era funcionário público. Entendi. Entendeu? Então você condena uma pessoa, ó, era corrupção passiva, tá? Mas ele não era funcionário. Não, isso não importa. Então a gente cria um novo tipo penal. E isso não dá, porque a Constituição proíbe. Porque tem que ter primeiro definir o crime para depois a gente condenar. E só para completar essa coisa do delator, o juiz Moro e a Lava Jato têm adotado a forma, que não é a melhor técnica jurídica, que as delações provam tudo. Não provam. Delações precisam ser lastreadas por outras provas. Porque um delator, como nesse caso o Léo Pinheiro, que está desesperado para sair da cadeia, ele pode dizer qualquer coisa para sair da prisão. A Gilza, que está em Afogados de Ingazeira, eu gostei do nome dessa cidade, Afogados de Ingazeira. Ela diz o seguinte, o Lula foi preso só para não se candidatar a ser reeleito, é a opinião dela aqui. Pergunta para ele se há possibilidade de Lula sair antes da eleição. Existe possibilidade do Lula sair da cadeia antes da eleição? Existe. O problema é que nós não temos visto um judiciário que não seja parcial e seletivo. Veja que o Supremo Tribunal Federal soltou, libertou todos os membros do PSDB envolvidos com corrupção, presos, confessos, e se nega, comprova, com dinheiro, com 120 milhões na Suíça, o Paulo Preto, considerado operador do PSDB aqui no estado de São Paulo, e se negam a julgar um habeas corpus do presidente Lula, qual, além de ser preferido nas pesquisas, como disse a telespectadora, ele não tem provas contra ele no processo. E o Supremo Tribunal Federal se nega. Então, possível é. O problema é que, se a depender da justiça, existe alguma ferramenta legal para... qual seria essa ferramenta para pedir um habeas corpus? Eu não entendo. Ele já foi condenado em segunda instância. Existe alguma ferramenta legal, Éder, para pedir a liberdade dele? Ou baseado na Constituição, que diz que ele não pode ser preso? Existe, na verdade, que o Supremo Tribunal Federal tem que enfrentar, e a ministra Carmen Lúcia não tem essa disposição, de enfrentar a questão do julgamento em segunda instância e do trânsito em julgado. O Brasil precisa enfrentar um dilema. Vamos resolver, então, o problema da Constituição. Eu acho que o Brasil tem que estar passando... Nossa democracia é uma democracia ainda jovem, é uma democracia que nós não passamos por nenhum terror fundante, que os teóricos falam, das democracias mais amadurecidas. Nós tivemos aí a guerra... Os americanos desenvolveram a democracia a partir de guerra da independência. Tá? A Europa viveu 2 guerras grandes para desenvolver uma democracia. E o Brasil não. A nossa democracia foi, na verdade, um acordo. A saída do Império para a República e a nova República, nossa democracia é um acordo de classe. Então, hoje, o Brasil precisa do Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição desde o Império, que interpreta a Constituição de acordo com o momento e não de acordo com a lei, precisa enfrentar uma questão simples. O trânsito em julgado da sentença com a decisão de segunda... A prisão se dá com o trânsito em julgado ou com a decisão de segunda instância? Eu entendo que é com o trânsito em julgado. E olha, erros do judiciário mostram um atrás do outro. Imagine o prejuízo para a vida do presidente Lula sendo mantido em prisão e o Supremo Tribunal Federal, o STJ, decidir ali que ele vai ser inocente. Que há essa possibilidade do STJ analisar a questão em tribunal de recurso, entender que o Lula não cometeu nenhum delito. Mas qual o prejuízo para a vida do Lula? Olha, o Lula é uma pessoa, não é um cidadão brasileiro, o Lula é um cidadão do mundo. Teve com a rainha, teve com os principais líderes mundiais, teve com o Obama apelidou ele que ele é o cara, tirou mais de 20 milhões da linha da pobreza. O Lula não é qualquer pessoa. O Lula foi comparado, como diz muitos aí, foi comparado a Mandela, foi comparado a líderes de fato, de verdade.
O fato é que o nosso judiciário hoje se sente acuado, porque se ele enfrentasse a questão, como eu acho que tem que enfrentar com imparcialidade, o Lula estaria pelo menos respondendo em liberdade, porque os requisitos da prisão para o Lula são diferentes dos requisitos da prisão para um Gedel, para um Paulo Preto. Quer dizer, eu ouvi um colega falar essa semana que dizia o seguinte, olha, se o Lula declarar que não é candidato, ele está na rua. Então veja bem, o Lula Gilmar Mendes falou isso. Gilmar Mendes, né? Se o Lula declarar, então ele não é um preso comum, ele é um preso político. Vamos saber separar a situação. O Mandela, o Dimitrov foi tirado do seu país para não se candidatar. O Mandela foi encarcerado por brigar por democracia. O Lula foi encarcerado na década de 80 por brigar por democracia, pela Organização dos Trabalhadores. Não é qualquer coisa. Acho que a gente tem que colocar... A gente tem um país dividido. Tem gente que defende a prisão, tem gente que defende a morte, tem gente que defende a liberdade do Lula. Acho que a gente precisa aprender que essa situação do Lula pode estar muito mais próximo da gente quando acontecer com um familiar nosso. Tá certo. Tem muita gente aqui falando sobre saúde e tal, muita gente nos acompanhando. O Marcos Cabrini gostaria de ver o secretário de Saúde de Guarulhos sendo entrevistado por vocês para explicar como anda a saúde em Guarulhos. Marcos, eu já conversei com o secretário, nós vamos acertar uma agenda e ele estará aqui presente. Cida Maria Almeida nos acompanhando, Anderson Ferreira, um pede Lula livre e o outro fala Lula ladrão. É a democracia aqui. Sueli Jardim nos acompanhando, está dizendo que Guarulhos não tem água, está criticando o prefeito. Eleições já em Guarulhos, fora Guti. Sônia Maria Augusta nos acompanhando, José Santos. Parabéns aos alunos, prefeito, quando o prefeito voltará a fornecer medicação. Está reclamando de falta de medicação na cidade, muito bem. Rita Batista, prefeito, estou aguardando sua visita em nosso bairro. Wagner Acanjo está reclamando do prefeito também. O Vanteir Fialho, o vermelho, nós conhecemos ele, Conhecemos. né? Ele está dizendo que tirou foto com o vendedor de um apartamento, se ele é dono também. Eu acho que não, cara. Eu acho melhor você... Ele falou que assinou também um livro de visita. Não, eu acho que não. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. E já passou já rápido, meia hora, hein? Que bacana, hein? Meia hora. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos aqui com esses dois grandes advogados, o Éder Toledo e o André Sena. Eles estão defendendo que o ex-presidente Lula é inocente. Qual a sua opinião? Pode ligar, pode mandar a sua pergunta para nós aqui que nós vamos debater. Rapidinho, já voltamos. A Rede X Supermercados oferece aos seus clientes a melhor opção de compras, com produtos e serviços de excelente qualidade. Venha conhecer uma das nossas unidades. Rede X Supermercado. É mais barato, todo mundo sabe. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento. Solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Informações pela Central de Atendimento 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Serviços e informações Guarupaz. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail,
fale com @guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Planejado, o sindicato está investindo na qualificação dos seus filiados, com cursos de inglês e espanhol totalmente gratuitos a partir de março de 2018. Sindicargas de Guarulhos, telefone 2441-4974, presidente Irapuan Siqueira. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Olá, empresário e microempreendedor. Aqui quem está falando é o Bruno Fonseca, um dos fundadores da VML. O nosso painel está localizado no centro da Vila Galvão, na Avenida 7 de Setembro. Ele é composto por 6 módulos de 96 por 96, dando uma medida exata de 2,88 por 1,92. Ele é um painel de alta definição, modelo P10. Você vai ter a sua imagem perfeita, a sua marca vista para todos. Estamos localizados na rua Francisco Pereira, número 23. Venha nos visitar e tomar um café com a gente, temos bom negócio para você. Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, em Guarulhos, o Shopping Bom Sucesso situa-se num local de grande visibilidade e de fácil acesso, além de estar bem servido de transportes coletivos e ao lado do terminal de ônibus Pimentas. Em seu mix despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda, artigos para lar e eletrodomésticos, entre outros, além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação variada. O Shopping Bom Sucesso conta com uma gama de mais de 130 lojas, entre as quais Le Pochiche, Bad Cat, Poluwear, Polishop, Hering Store, Pernambucanas, Marisa, C&A, Centauro, Lojas Americanas, além de 6 salas de cinema, 2 universidades, escolas de idioma, autopeças e um atacado que é referência no varejo de autosserviços, o Tenda Atacado. Venha desfrutar do momento de lazer e entretenimento com segurança, conforto e descontração, só aqui no Shopping Bom Sucesso. Conheça mais em shoppingbomsucesso.com.br. Você sabia que para compra de créditos do bilhete único de Guarulhos já estão disponíveis aplicativos? Compra através do site, além de 120 postos de recarga e 20 máquinas de autoatendimento. Dê preferência ao transporte coletivo pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Seja bem-vindo à edição compacta do Direto da Redação com algumas das principais notícias desta quarta-feira. A Prefeitura de Guarulhos inaugura amanhã mais uma etapa do Trevo de Bom Sucesso, que permitirá o retorno direto para São Paulo por meio da alça e viaduto da pista marginal da rodovia Presidente Dutra. A entrega desse trecho representa 80% da conclusão da obra. A previsão é que o miolo do Trevo do Bom Sucesso seja realizado até o próximo mês de dezembro.
A linha 13 Jade está na segunda semana de operação comercial, mas o governo do estado garante que em julho entrará em serviço o Connect, que ligará o aeroporto de Guarulhos à estação Brás. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos ainda afirmou que o intervalo entre as composições será apenas de 24 minutos, ou seja, menos que o que é praticado atualmente a partir da Engenheiro Goulart. O Facebook deixará os usuários avaliarem as empresas que exibem anúncios na rede social e poderá até banir aquelas que receberem mais respostas negativas. A medida, informada ontem, visa reprimir companhias cujas propagandas induzem as pessoas a comprarem serviços de baixa qualidade ou empresas que não entregam seus serviços nos prazos declarados. Chegamos ao fim dessa edição compacta do Direto da Redação. Se você quiser nos assistir ao vivo, é só entrar no Facebook do programa Tribuna Livre, sempre ao meio-dia de segunda a sexta-feira. Até mais! Muito bem, voltamos aqui aos estúdios. Eu esqueci de ter um recadinho rápido da Guarupás. Aí, rapidinho, Lucas. Você sabia que o primeiro ônibus de passageiros surgiu na França? Foi na cidade de Nantes, em 1826. Era uma espécie de grande carroça com bancos de madeira e entrada traseira. Hoje, o transporte coletivo está inscrito na Constituição Federal e é um direito social de todo cidadão. Dê preferência ao transporte coletivo pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupás, levando você de ponto a ponto. Transporte coletivo, eu entendo realmente que é o caminho, viu, Serginho? Porque a coisa é complicada você ir de carro daqui para São Paulo e demorou muito para o trem chegar, hein? Quando você pega aquele trem rapidinho, você está em São Paulo, que maravilha, você não precisa se preocupar com o estacionamento, é uma coisa realmente meio maluco. Agradecer a todos que estão nos acompanhando e vou pedir para vocês continuar compartilhando. Estamos aqui conversando com dois advogados de grande capacidade, André Sena e Éder, meu amigo Éder de muito tempo. E eles defendem aqui a liberdade do ex-presidente Lula. Eu, de forma muito democrática, eu acho que nem democrática, eu gosto muito desse ato, eu gosto muito de polêmica. E eu acho que é importante a gente sempre estar o pé no chão. E como nós estávamos falando nos bastidores, o Éder falou de uma forma assim, muito bacana, de que nós vivemos uma espécie de Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras, ou você é direita ou você é esquerda, e esquecemos que existem outros times, existe uma visão mais ampla. Mas nós vivemos muito disso, né, Éder? De você defender o seu lado e você não dá nem espaço para o outro falar quais são os argumentos do outro. Isso é perigoso, não? Muito, Roberto, muito. Nós tivemos as eleições de 2014. O Aécio, quando terminou, apurou-se os votos. Eu lembro que eu cheguei em casa, falei, bom, agora eu vou descansar. E o Aécio, no dia seguinte, já começou a contestar a eleição. Isso é muito ruim para a democracia. E ao contestar a eleição, ele separou um país. Ele conseguiu separar um país. Então ficou os camisetas da CBF para um lado e os mortadela do outro. Uhum. Isso agora, para você juntar duas situações muito distintas. Nós vivemos aí uma coisa parecida como duas torcidas de futebol. Eu não voto na esquerda, eu não voto na direita. E, na verdade, ninguém se presta atenção no projeto de país. Nós precisamos, na verdade, Roberta, de um projeto de nação. Um projeto que nos dê capacidade de futuro. Coisa que eu não vejo hoje um candidato falar em capacidade de Estado, capacidade de nação. Nós temos aí uma infraestrutura muito ruim. Eu não vejo um programa de governo tratar de infraestrutura. Eu não vejo o Temer falar de infraestrutura. A gente tem uma das grandes rodovias aí, a rodovia Presidente Dutra, que corta a nossa cidade. É um caos à tarde, é um caos de manhã, é um caos sábado, é um caos domingo, e as coisas não vão se planejando.
Então, nós temos uma dificuldade muito grande de colocar um projeto de país. Essa separação que houve no país não será nessa eleição que nós vamos unir um país. Vai continuar dividido independente de quem ganhar. E quem perde é o país, é a nação brasileira que perde. Nós temos aí grandes projetos indo para fora. Nossos pesquisadores não estão mais aqui, estão todos caminhando para fora. Pesquisadores, quando ele fala pesquisadores, pesquisadores... Quem desenvolve ciência, né? E tecnologia. Eu vou te dar um exemplo do que a Lava Jato fez. Nós temos o Almirante Otton, uma pessoa que tive o prazer de conhecer, um nacionalista, uma das maiores autoridades em energia nuclear no mundo. Ele receber o convite da Rússia para desenvolver um projeto na Rússia. Ele não foi, preferiu tocar o projeto do Brasil, a duras penas. Nós estamos lá, com ele preso. Nós temos uma usina, que poucos países têm, de enriquecimento de urânio aqui em Peró, desenvolvido com um convênio da Marinha, com a Universidade de São Paulo. É maravilhoso o desenvolvimento, o enriquecimento de urânio. Nós vamos ter um projeto parado. Nós temos aí todos os projetos estratégicos do Brasil, inclusive defesa, parado. Por quê? Nós temos aí, perdemos o porta-aviões São Paulo, foi sucateado, não conseguimos recursos para modernizar. Nós não conseguimos ainda desenvolver a capacidade da Força Aérea de proteger o território nacional. Nós temos um grande número de quilômetros de fronteira de terra na Amazônia. A Amazônia, para quem não sabe, é só comparar, nós temos ao lado da Venezuela, com grandes jazidas de petróleo, ali inclusive próximos da nossa fronteira. Na Amazônia, a Petrobras explora petróleo, em Urucum, é um negócio excelente. Nós estamos com todos esses projetos parados. Por quê? Gregos e troianos, nós estamos brigando, mortadelas e coxinhas, não vamos conseguir unir um país. É time de futebol, é Corinthians e Palmeiras. Quem é corintiano não torce pro Palmeiras. Quem é palmeirense não torce pro Corinthians. Se o Palmeiras for rebaixado e depender de uma vitória do Corinthians, vai lutar pelo rebaixamento, mas não pela vitória do Corinthians. O jeito é fazer uma coxinha de mortadela e fica tudo certinho. Pronto. O doutor André Sena, ele não concorda dessa polarização, é isso, André? Eu acho que, claro, existe a polarização, isso é inegável. O que eu digo é que a polarização ela foi instrumentalizada para a situação de coisas que se deu no país. De propósito? Não, ela existia, sempre existiu. Né? É mais fácil para pensar. Eu acho que divisões, polarizações não são necessariamente ruins. Né? Do choque entre antagonistas surgem sínteses que elevam as condições gerais da humanidade. Né? Agora, o que aconteceu no Brasil é algo completamente fora dessa polarização. O que aconteceu no Brasil é uma ruptura com a ordem democrática. O que aconteceu no Brasil é um golpe de Estado para congelar os investimentos em saúde, em educação, em assistência social, em transporte público, como nós vimos agora. Acabamos de ver uma greve dos caminhoneiros que levou o país ao caos. Verdade. E são 20 anos de congelamento desses investimentos. O que vai ser do país daqui a 20 anos que não vai ter aumento de salário? Não vai ter aumento, 1 centavo a mais para a saúde, para a educação? Não vai se abrir mais uma única vaga de hospital público? Acabamos de ver os telespectadores reclamando da saúde aqui. Pois é, esses grupos, isso também é uma coisa que está fora da polarização. Saiu há uns anos atrás o jornal Valor Econômico, que não é nenhuma imprensa da esquerda, que os Estados Unidos financiavam grupos e organizações tais como MBL, Vem Pra Rua e essas coisas todas, com organizações americanas que financiavam essas organizações para fazerem manifestações, patrocinarem manifestações contra o governo. O que aconteceu imediatamente após a ruptura, o golpe de Estado que levou a presidenta Dilma a ser empichada? A venda da Petrobras e do pré-sal para as empresas norte-americanas, francesas, chinesas, etc. Então, isso está fora da polarização, porque a polarização é o seguinte: eu não gosto do PT ou eu não gosto do PSDB. É uma espécie de cortina de fumaça. Foi instrumentalizado. Eu sou do Rio Grande do Sul.
tá? Eu reparei pelo sotaque. Lá no meu estado, desde o século XIX, que é um estado dividido. Mas a gente convive muito bem. De modo que por isso que eu não entendo que a polarização ela seja a causa. Ela pode ser um efeito. Ela pode ser um instrumento para um acirramento maior, um instrumento para planos que sequer estão na cabeça daquelas pessoas que estão brigando. Perfeito. Alemão José Gonçalves aqui do Parque Continental nos acompanhando. O Beto Ferreira está dando boa noite para nós e está dizendo Bolsonaro 2018. Boa noite. Boa noite. Boa Aqui noite. nós temos espaço para todos. O Marcos Cabrini, sempre quando posso, vejo o programa. Parabéns ao Supermercado X por estar com vocês. Opa! Ele está mandando um abraço para o Gevânio, proprietário do Supermercado X. Um abraço para o Gevânio. Ana Paula Gouveia Campos, absurdo, está mais que claro que é um golpe, estão querendo tirar Lula da jogada. Você vê que temos pessoas de todos os lados aqui. O Felipe Rabelo, que é do site. Ô Felipe, tem um pessoal reclamando aqui, está na página Guarulhos Hoje, está dizendo que tem um vazamento de água, dá uma olhadinha para nós, para resolver essa questão aí, tá bom, Felipe? O Rubens Rocha também nos acompanhando, obrigado. Clademir também, o Marcos também nos acompanhando muito bem aqui, a Jéssica, a Silvia, Arthur Gomes, muito bom. Agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, muito bem. O Anderson está dizendo que é um excelente programa, está dando uma boa noite para nós. O Evanil está dizendo que Lula é um dos maiores corruptos que o Brasil já viu. É aquela coisa que nós estamos falando da questão da paixão, né? Que tem que tomar cuidado. A nossa ideia aqui foi discutir um ponto específico, aquela questão do apartamento, do triplex. Aliás, quando me falaram de triplex, Serginho, são mais ou menos 200 metros quadrados, né? Dividido em 3 andares, é muito pequeno, cara. É um pombal, cara. Eu achei muito estranha essa história toda. E vocês falaram em democracia, mas cadê a democracia? Ela saiu a partir do momento em que o Eduardo Cunha entregou a cabeça da Dilma numa bandeja sem dever, usurpador. A Gilza está aqui, está danada, aqui está passando muitas informações a respeito disso aqui. Comentar sobre essa questão do Eduardo Cunha ou não? Vou comentar. A Dilma se negou a aceitar a chantagem do Eduardo Cunha. Tem que ficar muito claro isso. Que o Eduardo Cunha propôs para o governo da Dilma, sendo o seguinte: olha, vocês me livram da cadeia e eu tiro vocês. Isso ficou bem claro, né? Isso ficou muito claro, Roberto, muito claro. E a Dilma é uma pessoa, para quem conhece, que ela não aceita chantagem de ninguém. Então nós vamos pagar para ver. E pagou para ver. O golpe de Estado foi que agora o TCU disse que que a Dilma não tinha ciência das pedaladas fiscais. Essas pedaladas fiscais são mudanças no orçamento que todo governante faz. A gente vê as alterações orçamentárias no Diário Oficial do Município, que o Guti é obrigado a fazer para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Tá? Não é crime. O Alckmin faz isso na Assembleia, mas a gente pegou que é crime, vendemos como crime a ideia e todo mundo caiu, porque o governo da Dilma era um governo que estava difícil, estava numa situação muito complicada politicamente, um Congresso totalmente corrompido, e corrompido que eu falo é o seguinte, corrompido no equilíbrio. Não houve equilíbrio no Congresso para você governar. Que cada vez que você abre, os partidos querem mais, os políticos querem mais, e é muito difícil você governar num sistema de coalizão de democracia. O Eduardo Cunha aperta, a Dilma não cede, e aí dá o impeachment. O TCU agora, ele inocentou a Dilma das pedaladas fiscais, não temos como voltar atrás. Já fizemos, já está morto o processo. Agora só temos que olhar daqui para frente. É muito difícil, Roberto. Maria Regina Garcia Poli nos acompanhando. Gilberto Ramiro, olha o que ele coloca aqui, doutores. Tem um amigo médico formado pela USP, morou na USP, comeu no bandejão da USP, um excelente médico oncologista de estômago. Fez residência na USP. Assim que concluiu seus estudos, foi morar na França e por lá permanece. O que os doutores sugerem nesse caso? Vocês entenderam ou não? Sim. Por favor. Como é o nome do... O Gilberto Ramiro. Gilberto Ramiro.
Esse é um dos problemas que ocorre no Brasil, o retorno que se dá para a sociedade. Eu acho que o ensino universitário deve ser público e garantir, obviamente, o acesso de todos. Mas veja uma coisa, os produtores de soja não pagam 1 centavo de ICMS, porque pela Lei Candir, a soja é um produto de exportação e ela não paga o ICMS. Ou seja, ela usa água, usa solo, usa os transportes, os portos, os aeroportos não, mas os portos, as ferrovias, as estradas. E não gera 1 centavo para cá para o Brasil. O arroz que compõe a mesa do brasileiro, de norte a sul, todo mundo come arroz, e o feijão paga ICMS porque não é produto de exportação. Então essas são as contradições. Eu queria só voltar a uma questão que está vindo muito latente aqui nos comentários com relação a esse golpe e a prisão política. A prisão política não existe na democracia, não existe na Constituição. Se existe um perseguido político, um preso político, nós temos uma antijuridicidade aí. E as pessoas que estão interpretando estão entendendo isso muito bem. Eu fiz a ressalva aqui quanto à polarização, mas eu concordo que polarização não significa ódio. Polarização não significa a mobilização das instituições contra uma pessoa, um partido ou algum grupo. E esse é um problema da Lava Jato. Doutor, o senhor acredita que o rapaz começou a me dar sinal de que falta 5 minutos para acabar o nosso programa? Deixa eu falar aqui, senão ela fica brava comigo. Poxa vida, Roberto. A Tereza Teca, está dizendo indignada com esses aí defendendo bandidos. G. Gonçalves, pode ser familiar se roubar e enriquecer os familiares em nome da democracia só em benefício próprio. Tem que ir para a cadeia, ainda falta muitos. Eu concordo com ele. Agora já vai falar mal também da cidade de Guarulhos. E conheço, só falta o Guti entrar na dança também. Tereza G. Gonçalves, aqui o nosso programa é Tribuna Livre, aqui é por isso que vocês têm espaço também. Está faltando 5 minutos para acabar o nosso programa, doutor. Vamos lá. Queria que você entrevistasse, é uma sugestão, uma pessoa, um estudante, um formado que foi no Ciências Sem Fronteiras. Acho que falta isso para a população ver o que é o Ciências Sem Fronteiras. Conheço muitos que foram estudar na Alemanha, que foram estudar na Austrália, que foram estudar nos Estados Unidos, que foram estudar em outros países. Todos eles ganharam uma experiência de vida e um conhecimento científico muito grande, que hoje defendem o projeto de educação do governo Dilma. Todos, sem exceção. Eu sou advogado por formação, é minha segunda faculdade, e eu vou falar uma coisa para a pessoa que falou. Eu acho que todos, indiscriminadamente, todos têm direito à defesa. O presidente Lula tem direito de exercer a sua defesa plena. Eu não consigo entender como um desembargador consegue ler 6.000 páginas em pouco espaço de tempo. Já estava pré-julgado. Não houve imparcialidade. É só isso que a gente chama atenção. Não é que se o Lula é culpado, se o Lula é inocente. Se o Lula for culpado, se apresentar provas, eu concordo que seja condenado. E a pena, aquilo que eu falei para você, tem que ser na medida certa e na hora certa. Porque justiça tardia não é justiça. Doutor? Para encerrar também, eu quero reforçar isso, para a alegria dos que apoiam o Lula e a tristeza dos que não apoiam. Quero dizer o seguinte, que juiz e promotor não são o mesmo lado. Juiz é juiz e o promotor é um time na partida de futebol. O outro time precisa e deve jogar também com equilíbrio. O que nós temos hoje é juízes jantando, participando com vescotes, com promotores. O promotor vai na imprensa, apresenta um PowerPoint e a pessoa vira acusado, e aí depois tem que buscar a condenação, não buscar as provas. Então quer dizer o seguinte, nós não estamos defendendo um bandido, nós estamos defendendo uma pessoa que foi injustiçada. Nós estamos exigindo e chamando a atenção das pessoas, aí daqueles que ainda não perceberam, que o jogo não pode ser desequilibrado. O juiz não pode jogar com um lado do time. O juiz tem que ser imparcial, tem que equilibrar, senão a gente não vive numa sociedade. E isso sim não é bom para ninguém, seja ela unida, seja ela dividida. Para haver
sociedade precisa haver equilíbrio. Tá certo. Agradecer aos dois doutores. Obrigado, Éder. Obrigado, doutor André. Foi um prazer tê-los aqui. Democracia é isso. E a política é uma conta complexa com muitas variáveis e não dá para você pensar se você é de um lado ou você é do outro. E a gente tem que pensar no meio do país, tá certo? Eu acho que é importante a gente aprender a discutir com muita seriedade, porque quem acaba pagando a conta somos nós, tá certo? Não existe nada fácil, não existe almoço de graça, alguém sempre paga e alguém sempre está trabalhando para você comer e você também tem que trabalhar muito. Amanhã estaremos de volta aqui, Sérgio. Amanhã tem uma bancada muito interessante aqui. São 4 pessoas aqui e a gente vai discutir muito a nossa cidade. Você não pode perder o programa de amanhã. Agora vocês ficam aí com o nosso querido Padre Kleber com a oração do nosso dia. Muito obrigado e até o próximo programa. Hoje é quarta-feira, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa, um santo tão querido, tão popular, um grande santo, mensageiro da paz, mensageiro do amor, mensageiro da palavra de Deus. Vamos meditar esta palavra que cura, que salva e que liberta. Do Evangelho segundo Mateus, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus não veio para abolir a lei, mas dar pleno cumprimento no amor. Que a exemplo de Santo Antônio, possamos cumprir, praticar, exercer os mandamentos da lei de Deus, ensinando as pessoas a viver o grande mandamento do amor a Deus e o amor ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse momento, hoje darei a bênção aos pães de Santo Antônio. Você apresenta também os pães para serem abençoados neste momento. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a minha oração, chega até vós o meu clamor. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes pães pela intercessão de Santo Antônio. Ele, com a pregação e o exemplo, distribuiu o pão da palavra e o alimento aos pobres. Fazei, ó Deus, que estes pães recordem a quem os comer ou distribuir aos pobres, que vós sois Pai de todos e quereis que todas as famílias tenham pão em suas mesas, que todos nos empenhemos para erradicar a fome em nosso país. Aumentai a nossa fé em vós e o nosso amor e o carinho para com todos os necessitados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E por intercessão de Santo Antônio, desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre vossas casas, sobre o vosso trabalho, a bênção, a saúde, a proteção e a paz do Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A batalha é grande, mas a vitória é certa.